Aleluia! Diga comigo, crer é viver. Abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 23. Segunda Samuel, capítulo 23. Quero falar essa noite um pouco sobre algumas dimensões da fé. A fé, ela muito mais do que uma doutrina, um conceito. Nos meios religiosos, é o termo mais usado, fé. Em todos os seus braços religiosos. Porém, para Deus, fé não é um conceito. Para Deus, fé é uma vida. É a vida que você tem com Ele. Fé é a existência de Deus dentro do seu espírito, te dando poder de viver Deus na terra. Por isso, o justo viverá pela fé. E aqui há uma linguagem de retórica óbvia. Se o justo viverá pela fé, o que acontece se ele não exercer fé? É óbvia a resposta. Mas essa fé que nós recebemos de graça na salvação, quando você ouviu o Evangelho e quis Jesus, porque funcionou assim, você ouviu o Evangelho, aí você quis. Quando você quis, seu coração abriu. Quando seu coração abriu, Deus te deu a fé. Então a fé não vem de vós, é um dom de Deus. Ninguém crê o suficiente para ser alguma coisa em si mesmo. Todo o seu crer é um viver nele. A fé, ela te desliga de você. Ela rouba a sua autoconsciência. E ela te deixa consciente da presença. Consciente da verdade, consciente da cura, da prosperidade, da libertação, da santidade, consciente da derrota do diabo. Irmãos, o diabo está derrotado. O diabo é um derrotado. Então, fé não é um assunto que você deve encarar como qualquer assunto, porque ele não é qualquer assunto, ele é a sua vida em Deus. Você não tem outra vida nele, a não ser pela fé. Por isso o escritor de Hebreus disse, a fé é a certeza das coisas que eu espero. Ou seja, em outra tradução, a fé é a substância do que eu estou esperando. Ou seja, eu estou esperando, mas aqui dentro eu já tenho a substância. Quando Deus falou comigo. Fé é a convicção de fatos que se não vêm. O que são fatos? São acontecimentos. Verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades carregou sobre si. Isso não é uma teoria cristã, isso é um fato. Pare de acreditar nas doenças, porque elas não estão em você mais. Agora, a primeira dimensão da fé está aqui, ó. Capítulo 23, de 2 Samuel, verso 8.
São estes os nomes dos valentes de Davi. O que é um valente em termos do espírito? É alguém pronto a obedecer. Valentia não tem a ver com cara feia. Valentia tem a ver com quebrantamento. Porque Davi tinha 37 valentes? Porque era o grupo mais submisso a ele. E aqui ele começa a falar sobre eles. Josebe-Basebete, filho de Taquemone, o principal dos três. Olha a dimensão da fé aqui agora. Este brandiu a sua lança contra 800 e os feriu de uma vez. Você já tinha ouvido falar nesse cara aqui? Josebe-Basebete? Eu garanto que a maioria aqui nunca ouviu falar no nome de Josebe-Basebete. Mas esse homem experimentou o que nenhum terráqueo até hoje experimentou. Ele brandiu a sua lança, e eu não sei como, se ela saiu assim como faísca, se ela foi reto, eu não sei, a Bíblia não diz como. A Bíblia diz que de uma vez 800 morreram. Então a sua fé, irmão, ela transcende tudo e todos. A primeira dimensão da fé é que ela é transcendente. Pastor, como assim? Quando você crê, Deus começa a operar na sua fé. E você se envolve ali com aquela operação de Deus. Mas o que você não sabe é que a operação de Deus está indo muito além do que você está vendo. A operação de Deus está alcançando muito mais do que você pensa. Por exemplo, eu fui fazer um congresso agora em Novo Hamburgo, e o pastor Carlos de Moema, São Paulo, do Ouvir e Crer de Moema, foi para lá participar comigo. O pai dele estava com câncer, 2 tumores, e eu creio que 99,9% aqui não iria no congresso deixando seu pai com câncer, mas ele foi, crendo. E eu estava pregando sobre as dimensões da fé, essa palavra aqui. Eu não sei em que momento ele recebeu um recado que tinha uma junta médica inteira em volta do pai dele, porque o pai dele não tinha mais nada. Forte esse aplauso à palavra do Senhor. Você não pode limitar a sua fé à sua alma. Você não pode limitar a sua fé ao que você está vendo. Você não pode limitar a sua fé à sua teologia. Você não pode limitar a sua fé nem ao seu entendimento dela, porque a sua fé é maior do que você, meu irmão. Sua fé, quando você ouve uma palavra de Deus e você começa a agir em cima dessa palavra, Deus começa a ser liberado em soberania e não em entendimento humano. Eu preciso que você repita isso, porque isso é muito importante. Levanta a sua mão bem alto e diga assim: quando Deus me dá uma palavra e eu me firmo nessa palavra, faz assim com a mão, Deus vai sendo liberado pela graça dele, diga bem forte, em soberania e não no meu entendimento natural. Por exemplo, havia uma profecia de que Jesus nasceria em Belém, mas Maria estava barriguda em Nazaré. Ela tinha dito para o Senhor, com a visita do anjo: cumpra-se na tua serva a tua palavra. E
a barriga foi crescendo. Ele estava em Nazaré, mas se Jesus nascesse em Nazaré, ele não seria o Messias. Deus foi lá no imperador, falou com César: faça um recenseamento, cada um vá à sua cidade se recensear. Criei essa palavra agora. Peraí, que poder Maria tinha de mover o imperador a fazer um recenseamento, de maneira que José a colocasse sobre um jumentinho, pelo menos é o que todo mundo diz, e a conduzisse para Belém? Nenhuma. Coube a ela dizer: cumpra na tua serva a tua palavra. E ela ficou grávida do Espírito Santo, e chegou a hora de Jesus nascer. Mas acima de Maria havia a soberania. Por isso eu estou aqui como um profeta de Deus para te dizer: você não vai perder essa guerra. Vou dizer novamente: você não vai perder essa guerra, e você sabe do que eu estou falando. Deus é maior do que o seu problema. Deus é maior do que a sua mente. Deus é maior do que as suas circunstâncias. Pegue a lança da palavra de Deus, jogue a lança, porque 800 cairão. Você está crendo, você está envolvido com a sua obediência por fé, e Deus está operando em lugares inimagináveis. Na verdade, irmãos, a fé, ela tem a própria dimensão de Deus. A fé alcança onde Deus determinar que ela alcança. Se você crê e Deus decidir, a fé dela vai tocar o Japão. Vai tocar. Eu não sei como, um Twitter seu, um Porsche, eu não sei o que. Deus vai pegar algo da sua fé e colocar no Japão, e alguém será curado, e alguém será liberto. Então, não minimize, não limite, não raciocine a sua fé. Se entregue a ela e curta a viagem. Quem é da fé aqui, bate o pé no chão, dá glória a Deus bem forte. Levanta suas mãos, grita comigo: a fé, ela é muito engraçada. Ela não sabe de nada, mas se entrega com tudo. Por quê? Por que ela não sabe? Porque não precisa. A própria fé é a mentalidade que dirige as minhas atitudes. Por isso a oração em línguas e a meditação na palavra é tão importante, para que você possa fomentar a voz de Deus em você, para que você possa estar sintonizado com a voz de Deus, com a palavra viva, não com a letra, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Você precisa aprender, irmão, a ter um relacionamento com o Espírito da verdade, e não com a letra. Lei não é apenas o Antigo Testamento. Leia qualquer coisa aqui que não tem o Espírito Santo. Pastor, eu não entendi, então vou repetir. Lei não é apenas o Antigo Testamento. Lei é todo esse livro sem o Espírito Santo. Ninguém vive essa palavra sem o Espírito. Ninguém experimenta essa palavra sem o Espírito. Até a lei vira graça quando você está cheio do Espírito Santo. Aleluia!
Quantos vão orar mais em línguas aqui, diga amém. Sacode o seu irmão e fala: ativa o Espírito Santo da sua vida, meu irmão. Deus está mudando a página da sua vida financeira hoje. Você não vai ser mais guiado pela lei nessa área. Você vai ser guiado pela bondade de Deus. E portas inimagináveis estão se abrindo para você. E Deus manda te dizer: a porta que eu abro, ninguém fecha. Então a fé é transcendente. Eu estou confiando aqui no versículo, na simplicidade de uma criança. E Deus é que está determinando a dimensão da coisa. Eu estou crendo aqui numa palavra que Deus falou comigo. Ele falou, eu aceito, Pai, obrigado. Aquele entrou. A partir do momento que eu aceitei e criei, nasce a transcendência. Como é que é o nome do cara? Uma hora eu vou Josebe Bacebete. Quantos gostariam de colocar o nome do seu filho de Josebe Bacebete? O nome do pai dele não era muito melhor não. Aqui ó, filho de Takamone. Takamone. Japonês. O pai era japonês, Takamone. Josebe Bacebete, filho de Takamone. Só que tem uma coisa, ele era valente e era o principal dos três. Deus está levantando aqui um exército de valentes. Os valentes do Espírito. Pastor, mas qual é o limite dessa transcendência? Esse é o problema, não tem limite. Não, mas tem que ter espaço, tempo. Não, Deus criou o espaço-tempo. Ah, ok, então vamos para a eternidade. Deus é o pai dela. Ah, mas eu achava que a eternidade era eterna. E é. Para Deus não. Só para nós. A eternidade só é eternidade para você, para Deus não. Porque Deus é maior que a eternidade. Eu vejo a palavra de Deus pegando fogo no seu coração, meu irmão. Eu vejo você decidindo acreditar na palavra. Eu vejo você pegando a palavra e olhando para ela e falando: isso aqui é verdade. Você não faz ideia, querido. Você não faz ideia. O que Deus está fazendo agora. Sem que você faça nada, pense nada, sem que dependa de uma respiração sua. Você está aqui recebendo essa palavra, mas tem uma fé pujante em você. Você está aqui recebendo uma palavra, mas tem uma fé interdependente em você. Você creu, mas Deus determinou a dimensão. Se Deus decidir que você vai ser o dono da maior construtora do Brasil, você vai ser. Se Deus decidir que você vai viajar em 90 países, você vai. Se Deus decidir que você vai ganhar 500 mil por mês, você vai ganhar 500 mil por mês. Mas não é por força, nem por violência. Não se especialize no seu esforço, especialize-se em crer. Não seja especialista em mais nada. Eu quero ser o melhor médico, eu quero ser o melhor juiz, o melhor promotor, o melhor, não.
Seja valente. Seja o principal dos três. Pega essa lança sua, diz o Senhor, e joga. Porque depois que você jogar a lança, sou eu que determino quantos cairão. Você pode gritar comigo, a fé é transcendente. Mais uma vez, a fé é transcendente. Segundo lugar, versículo 9. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô. Tinha um jogador de futebol que chamava Dodô, não tinha? Filho de Aoi. Entre os valentes que estavam com Davi. Agora, irmãos, pelo amor de Deus, leia isso aqui comigo. Estavam com Davi quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja. Mas naquele dia já se havia retirado os filhos de Israel, todo mundo vazou. Mas Eleazar se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada nele. Naquele dia o Senhor efetuou grande livramento, e o povo voltou onde Eleazar estava, somente para tomar os despojos. Primeiro lugar, a fé transcendente. Segundo lugar, a fé fica quando ninguém mais fica. Eu declaro a unção de Eleazar na sua vida, meu irmão. A fé fica quando ninguém mais fica. A fé não conhece naufrágio, porque ela não naufraga. Os navios de Paulo naufragaram, mas Paulo nunca naufragou. Diz a Bíblia que Eleazar tomou a espada. Agora imagina a cena, irmãos. Todo mundo vaza, ele fica sozinho. E de repente uma unção toma conta dele. E ele lutou tanto que ele se tornou um com a espada. Pastor, por que essa luta não passou ainda? Porque você ainda não é um com a espada. Pastor, por que Deus permite ainda esse prrr? A hora que eu penso que vai acabar prrr, agora vai passar por uma meia hora prrr. Aí chega uma hora que você pega a espada. É aquele momento que eu e a palavra somos um só. Quem me vê, vê a espada. E quem vê a espada, me vê. Quando eles olhavam para Eleazar, ele estava misturado com a espada. E filisteu morrendo. A espada grudada. Meu querido, deixa eu te falar uma coisa. Deixa essa palavra grudar no seu coração. Apega-te a essa palavra. Esses são dias tenebrosos em Babilônia. Esses são dias tenebrosos no Egito. Esses não são dias de brincar, de ser crente. Agora é o tempo dos valentes. Agora é o tempo daqueles que se tornarão um com a palavra. Agora é o tempo dos que ficam.
Hoje Deus me deu uma frase e eu coloquei no Twitter. Eu coloquei assim: quando no seu ministério for mais notório os que ficam do que os que entram, é porque você percorreu bem a jornada. Porque entra muita gente, irmãos. Entrar, ó. Entra que é uma beleza. Agora a fé fica. Persevera. Se agarra na palavra. Eu fico imaginando essa cena. Eleazar lutando contra um exército inteiro. E a espada grudou na mão dele. Diz a Bíblia que Israel só voltou para pegar o despojo. E se Deus te escolheu para isso, irmão? Vou perguntar de novo. E se Deus te escolheu para isso? E se Deus te escolheu para vencer o que ninguém nunca venceu? E se Deus te escolheu para trilhar um caminho que ninguém nunca trilhou? E se Deus te ungiu para derrubar um gigante que nunca foi derrubado? E se Ele disse, é tu? Ah, mas não é justo, agora todo mundo vai pegar o despojo. O gostoso não é pegar o despojo. Gostoso é aguentar o tranco. Irmão, confia em mim. O gostoso não é o despojo de guerra. O gostoso é Ele comigo na guerra. Quando você se torna um guerreiro valente no espírito, o despojo de guerra perde o valor para você. Quando você se torna um valente de guerra no espírito, o despojo perde completamente o valor para você. Fico pensando em Eleazar ali, parado, o povo pegando o despojo. E Eleazar pensando assim, cadê? Tem mais? Meu paizão Dave Robertson, ele diz assim, a fé é teimosa. Eu declaro uma fé teimosa aqui em nome de Jesus. Como assim, pastor? Fé teimosa? Porque ela está firmada no que Deus falou contigo, meu irmão. Fé não é uma invencionice do seu pensamento positivo, não. Fé é uma resposta do seu coração à palavra que Deus te dá. Então, número 1, solta a lança e deixa ele determinar quantos cairão. Número 2, pega a espada e simplesmente lute. Trilhe um caminho novo. Meu Deus, foi uma profecia aqui hoje. Deus está falando com cada um aqui, cada um. Crianças, jovens, cada um. Trilhe um caminho novo. E você não vai receber esse mapa de Eber. Você vai receber esse mapa do Espírito Santo. Na sua comunhão com Deus e com a palavra. Terceiro lugar. Verso 11. Depois dele. Samá, filho de Agé. Ainda bem que é Agé, né, irmãos? Não é Axé.
Só estou brincando, gente, calma. Depois dele, Samar, filho de Agé, o Aranita. Quando os filisteus se juntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, diga mais forte que você puder, lentilhas. Vira para o teu irmão e pergunta para ele: isso te lembra alguma coisa? Verso 11. Depois dele, Samar, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia diante dos filisteus, pôs-se Samar no meio daquele terreno e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. A fé transcende, a fé se firma e a fé não foge. A fé é transcendente, a fé é teimosa e a fé não foge. Agora, por que ela não foge? Porque eu tenho direito de primogenitura. Hebreus capítulo 12 diz que eu faço parte da igreja dos primogênitos arroladas do céu. Jesus, quando nasceu, morreu, ressuscitou e enviou o Espírito Santo, me deu o direito de primogenitura. E a Bíblia diz que Esaú vendeu o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Esaú vendeu, mas Samar defendeu. Vou repetir. Esaú, querido, não negocie a fé. A fé não é negócio. A fé não está à venda. Você é primogênito do Pai. Eu vou falar de novo. Você é primogênito do Pai. Vou dizer de novo. Você é primogênito do Pai. Não, mas eu não sou primogênito. Jesus é primogênito. Hebreus diz que há uma igreja dos primogênitos. Por que ele se tornou primogênito? Para ele? Não, para mim. Ele não precisava de primogenitura, ele já era. Ele se tornou primogênito para te dar a primogenitura. O que significa primogenitura? Direito de herança. Aí vem os filisteus, né? E tentam. Vem Jacó com o guisado, né? E você decide: minha fé não está à venda. Fulano negociou, Beltrano negociou, Ciclano negociou, problema deles. Eu não vou negociar. Eu vou ficar nesse campo aqui, defendendo esse campo até o fim. Levanta a sua mão e diga: eu recebo essa palavra. Fala forte comigo: a fé transcende, a fé fica, a fé não negocia. Querido, eu não estou acusando você e condenando você. Eu não quero que você tenha culpa aqui agora. Se você tem pecado num desses pontos, saiba que essa palavra não está acusando você. Essa palavra está lavando você. Deus não fala para condenar, Deus fala para libertar. Quando você recebe uma repreensão do Senhor, que dói, naquele momento você já está livre.
Por que essa culpa? Por que essa condenação? A verdade feriu você, sim, mas mais que isso, a verdade libertou você. Dói, mas liberta. Versículo 13. A última dimensão da fé é a mais forte de todas. Também 3 dos 30 cabeças desceram e no tempo da cega foram ter com Davi a caverna de Adulão. E uma tropa de filisteus se acampara no vale dos Refaíns. Davi estava na fortaleza e a guarnição dos filisteus em Belém. Suspirou Davi e disse: quem me dera beber da água do poço que está junto à porta de Belém. Então aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus. Aqui não diz que foi de noite, aqui não diz que foi de dia, aqui não diz que foi de madrugada, aqui não diz que foi escondido, aqui diz que eles romperam pelo meio. Romperam pelo meio. Meu querido, eu declaro, você é alguém que rompe. Teu Deus está suspirando por uma água nova. O teu Deus está suspirando por um tempo novo. O teu Deus está suspirando por algo que ninguém fez, ninguém foi e ninguém faz. E o Senhor te diz nessa noite: eu te unjo para romper. Eu não sei se é doença, se é principado, se é potestade, se é uma crise financeira, se é uma crise conjugal, familiar, ministerial. Eu não sei o que é. Eu não sei quais são os filisteus que estão na tua frente. Olha o verso 16. Então aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço junto à porta de Belém e tomaram-na e a levaram a Davi. Ele nem quis beber, mas derramou como libação ao Senhor. Irmãos, sinceramente, eu vou dizer o que eu penso que aconteceu aqui. Quando aqueles 3 valentes viram o coração de Davi, quando Davi, ai, quem me dera beber a água da fonte de Belém. Belém fala da palavra, fala do pão. Não vamos ser uma igreja igual às outras. E eu não estou falando mal de ninguém. Glória a Deus por cada ministério nessa cidade. Mas vamos buscar uma água que o Senhor está ansiando por ela. Assim, o texto não é claro, que diz que ele rompeu. Eu vou dizer para você o que eu creio que aconteceu. Os 3 entraram andando no meio do exército filisteu, porque diz que rompeu no meio, com a espada na mão, o escudo do outro lado. Pastor, o que os filisteus tinham para permitir isso? A história de Eleazar, a história de Josebede. Quando aqueles 3 entraram no campo, os filisteus olharam assim, falaram: cara, esses 3 aí, se aqueles 2
Se aqueles dois fizeram o que fizeram, abram alas. Acho que faltou os filisteus falar assim: vocês querem que a gente pegue para vocês? Para quem é essa água? Muitas vezes você se vê, eu não vou dizer se vê forçado, porque a fé não é forçada. Muitas vezes você se vê desafiado a crer num lugar que você nunca creu. E você pensa: agora é o meu fim, agora é a minha morte, agora é a minha falência. E o Espírito Santo dá um sorriso e diz assim: não. O diabo não pensa de você o que você pensa de si. Os demônios não pensam de você o que você pensa de si. Eles tremem quando você chega. Porque há um Deus na sua vida. Há uma unção na sua vida. Então, a fé... Desculpe, irmãos, eu vou falar. Posso falar? A fé é inconsequente. Se você quer ser mais bonzinho, religiosinho, a fé é doideira. Mas o que eu vi aqui foi 3 homens inconsequentes, que romperam no arraial do inimigo para pegar água para o rei. Note, o valor não estava na água, o valor estava na aliança. O valor não estava no feito, o valor estava no coração daqueles 3 homens. Deus vai te dar oportunidades para você honrá-lo e glorificá-lo na terra, de maneira que quem olhar para você irá saber: há um Deus na vida dela, há um Deus na vida dele, há um Deus naquele povo. Levanta as suas 2 mãos e grita comigo: a fé é transcendente, a fé é firme, a fé não negocia, e a fé é inconsequente. Deixa eu te contar por que o Espírito Santo trouxe essa palavra hoje. Você quer saber? Porque você vai se ver em situações na vida onde você vai precisar dessa fé. Você vai se ver em situações na vida que não tem papai nem mamãe. Você vai se ver em situações na vida, meu irmão, onde você olha para frente, você não vê nada. Para trás, do lado, pelos flancos, para cima, para baixo. É onde você experimenta o que ninguém está experimentando. É onde você vê o que ninguém está vendo. É onde você vai em lugares do Espírito onde ninguém vai. É onde você recebe tesouros que ninguém possui, porque é uma experiência totalmente pessoal, sui generis, sua e Deus. A fé transcende, a fé é firme, ela não negocia, e a fé ela é inconsequente. Ela anda no meio do inimigo para pegar água, ela desce do barco e anda sobre as águas.
Ela sai voando se precisar. Ela vai lá no inferno se precisar e arranca de lá o pecador. Senhor, nós te adoramos pela tua palavra. Oh Deus, muito obrigado, porque ainda que nós não sejamos nada, somos vasos de barro, Pai, mas o Senhor colocou em nós um tesouro tão precioso, que é o teu Espírito, que no meio de qualquer circunstância nos treina, nos adestra e nos mostra a sua fidelidade. Obrigado, Senhor, nós te adoramos. Em nome de Jesus. Aleluia. Vira para o irmão que está ao seu lado e diga assim: não tenha medo dessa fé, porque ela não é em você, ela é em Deus. Graça e paz. Deus abençoe os irmãos. Uma semana de bênção, uma semana de unção. Em nome de Jesus.